Deus e agradecido por mais essa oportunidade, né, de falar da palavra de Deus aos corações. Deus nos agracie, né, pastor? Parece que foi agora há pouco que nós finalizamos a live passada. Já passou mais uma semana e com certeza vai ser uma hora rápida de novo, porque é muito bom falar de Deus e o tempo voa. E com certeza a presença divina se faz presente, né, pastor? Porque onde estiver dois ou mais falando do meu nome, ali eu estarei. E é um prazer, pastor Jefferson, juntamente com o senhor, de estar proclamando o nome de Cristo e falando dos servos dele da época da Bíblia, pastor Jefferson. Sem dúvida. Davi é o nosso exemplo de fiel, né? O homem segundo o coração de Deus, o suave salmista de Israel, o homem que tinha em sua boca a palavra, né? Então é sempre um prazer ir aprendendo, né, com os erros e acertos, né, para que possamos galgar êxito, assim como os heróis do passado, nós possamos também influenciar essa geração, né, tão carente da palavra de Deus, né, tão necessitados do pão vivo que desceu do céu, né, da palavra de Deus, do Logos, né. Então é sempre um prazer falar das coisas do reino. Sem dúvida, pastor, um grande prazer mesmo. E antes de nós darmos início à live, relembrando que já tem algumas lives passadas falando de Davi, foi dividido em duas partes, se não estiver enganado, duas ou três, mas já foi falado de Davi, e vamos finalizarmos hoje, né, pastor Jorge? E aonde, pastor, nós vamos poder ver essa live mais tarde? Nós temos o canal do YouTube, né, Pastor Jefferson Renato Ribeiro, com um F só, né? Lá temos várias mensagens e todas as lives, né, Arielson, desde abril, março, abril do ano passado, né, começamos com esse projeto de levar a palavra de Deus pelas redes sociais, que temos uma série de vídeos gravados no YouTube, né, e os irmãos são convidados a se inscrever no canal e compartilhar e nos ajudar nessa semeadura da palavra de Deus, nesse tempo do fim, né, onde a palavra de Deus alcança os corações e transforma vidas, né, é o poder transformador de Deus para o homem, né, é a única esperança, né, para um homem que está escravo do pecado ainda, milhões e milhões no vale da decisão, né, porque o dia do Senhor está chegando e hoje essas pessoas espiritualmente já estão nesse vale, né, porque não tendo a cobertura do sangue, elas já estão num vale de decisão e uma decisão que nós já sabemos, né, perdição é condenação. Então, todo aquele que despreza a palavra de Deus acaba estando num vale de decisão cujo resultado nós já sabemos, é trágico. E é sempre como atalaias que nos apresentamos aí para poder influenciar essa geração, né, Ari? Sem dúvida, pastor Jefferson. Já falamos, né, que o pecado sem perdão, né, em alguns temas anteriores, né, pastor, que é o não, quando a pessoa realmente é falado, pregado o evangelho e a pessoa realmente não aceita, né, o Jesus Cristo Salvador em sua vida e não aceita que Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador. Infelizmente, tipo, isso é triste. A pessoa tem essa oportunidade no momento presente em vida. Depois que fechou os olhos, infelizmente não tem retorno. E além do YouTube, tem Duologos também, né, pastor? Página no Instagram, não é mesmo? Instagram do Alogos, né? E tem alguns vídeos já lá, né? E nós contamos com a participação dos irmãos, né? Futuramente lives também serão por essa página, né? Temos o Facebook, né? Pastor Jefferson Renato Ribeiro, né? E estamos também com o COS TV, né? Uma nova plataforma também, que os irmãos podem, no mesmo nome, Pastor Jefferson Renato Ribeiro, né? COS TV também tem boa parte dos materiais, né, que temos divulgado a palavra de Deus. Amém, pastor. Então, continuando a live, né, pastor, dando início, então, né, porque o momento aqui é precioso e é uma bênção, se vai passar rápido, mas a palavra não volta vazia, né, pastor Jefferson?
O que podemos aprender? O que a vida de Davi nos ensina, pastor Jefferson? Davi é o homem segundo o coração de Deus. Isso se destaca como uma marca que Deus deixou nele, né? Deus fala, ele escolhi alguém que é segundo o meu coração, né? E Deus escolheu de uma forma especial, né? Davi não estava nos palácios, Davi não estava em casas luxuosas, mas Davi estava lá no vale, né, cuidando das pequenas ovelhas de seu pai Jessé, e lá ele entoava o Senhor, né? Lá ele tinha uma comunhão muito íntima com Deus e por certo, isso chamava a atenção de Deus, né? Esse louvor, essa introspecção que Davi fazia, que gerou vários de seus salmos, foram como pastor, né? Como pastor de ovelhas, né? Ele vai dizendo, no mais famoso dos salmos, o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Deitar-me faz em verdes pastos, né? Guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, essa confiança de Davi nos ensina, né? A confiar mais em Deus, né? E exortar, né? Os irmãos a ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, né? Porque essa geração hoje cultua muitos ídolos, né, no mundo, né? E exemplos que não levam a nada, né? Impressionante como essa geração cultua as pessoas por atos até absurdos, né? Então você vê o vazio do ser humano, né? Mas em contraste, também muitos crentes estão vazios, né? Porque não se firmam mais no exemplo da palavra, né? No exemplo dos fiéis. Então, Davi, vamos ver hoje que algumas características bem peculiares, né, dele, né? Que são únicas nele. Sem dúvida, pastor. O que era incrível na vida do homem como Davi, e outros exemplos também, como quando a gente tiver a oportunidade, falaremos como Daniel, né, pastor? O próprio Abraão, pai da fé, mas ele evidenciou que a grande diferença de Davi, que ele não serviu a Deus em momentos isolados de sua vida, né? Mas adorar ao Senhor era o seu estilo de vida, né, pastor? Ele amava estar na presença de Deus, né, pastor Jefferson? Davi, ele teve esse desejo de construir a casa de Deus, né? Mas ele era um homem de guerra, ele era um homem cujas mãos estavam manchadas de sangue, né? E Deus deixou claro que ele não poderia construir algo consagrado porque as suas mãos tinham sangue, né? Como guerreiro que ele era, né? Mas isso não sossegou Davi, né? Ele fez todo o esforço do seu próprio tesouro, arrecadou milhões, né? Milhões da moeda de então, que corresponderia a milhões de dólares, né? Hoje, para a construção do templo. Fez aliança, né, com o reis vizinhos para ceder madeira, a melhor qualidade das madeiras de acácia, né, cedro do Líbano, e todos os produtos da África, marfim, ouro, prata. Ele, quando Salomão vai construir o templo, ele já tem tudo que até a oferta subejava, né? Então, nesse espírito voluntário, né, que ele não sossegou por não poder construir, mas ele arrecada as riquezas para a construção do templo, né? Então, esse sentimento de Davi com relação a Deus, essa intimidade que eu acho única em Davi, né? Falamos na live passada que o Espírito de Deus o cercava, daí ele falar e compor o Salmo 139, né? Porque ele sentia muito de perto Deus, né? Davi tinha 3 unções, né? Então, é algo único no Antigo Testamento, quando a unção era a conta-gotas, né? Somente 3 classes tinham unção, né? Reis, sacerdotes e profetas. E Davi teve pelo menos 2 sem ser rei ainda. Mas ele era profeta, né? E não deixou também de ser um sacerdote, embora com muitas falhas, né? Ele teve muitas falhas como líder na família e também podemos aprender com isso, em sua totalidade de momentos em que ele acertou, errou, mas o seu coração sempre foi íntegro com Deus.
E uma coisa, né, pastor, que a gente fica impressionado com a vida de Davi, aqueles aspectos que aconteceram na vida dele, né, pastor? Um que é muito conhecido, né? O momento que ele ficou indignado com a covardia dos israelitas, né, e falou, quem irá enfrentar esse gigante? Né? Tipo, ele não aceitava que Israel, né, estava sendo desafiado, e ele foi com toda a esperança, mas ele foi, ele tinha matado urso e leão, né, pastor, para tomar conta de sua ovelha, ele defendeu isso. Mas ele sabia que a certeza era, a vitória era certeza, porque ele acreditava nas mãos do Senhor, né, pastor Jefferson? Sem dúvida, ele não estava confiado na sua própria força, até porque ele era o menor de seus irmãos. Ele era um menino, né? Quando ele surge no cenário de Israel, ele tem apenas 17 anos. É um adolescente quando ele se voluntaria para descer ao vale, né? Vale dos Gigantes, né? E descer no Vale dos Gigantes, espiritualmente falando, é entrar na batalha espiritual proposta à igreja hoje, né? Os vales dos Refaíns, né? Na Bíblia. Vale de monstros, de demônios, né? No contexto espiritual. São poucos homens de Deus que têm essa estirpe de Davi, né? Então, é preciso ter a autoridade de Deus, é preciso sentir o coração de Deus, bradar dentro de si, e isso advém de uma intimidade muito grande, né? Ele é homem de oração, nós vamos abordar esse assunto. Ele é homem de oração, ele é homem de lágrimas, né? Características faltantes hoje nos púlpitos, né? Olhos secos, né? Temos conversado sobre isso também, né? Corações vazios da palavra, né? Pessoas que dominaram a técnica de pregar e só vão na técnica, né? Não buscam a Deus para as suas mensagens, não buscam o pão quente do céu, a revelação divina da palavra a ser pregada, né? Eles vão só na técnica, né? Achando que o povo tem que ouvir a sua técnica, né? A sua sabedoria, né? E nesse sentimento eles se sentem sábios até, né? Mas não buscam a Deus sobre a vontade de Deus, a palavra de Deus que o povo precisa, né? Não buscam essa orientação nas suas pregações, não tem quebrantamento. Agora, Davi era quebrantado, contrito, e ele sentia Deus de perto, e ofender a Deus era algo que ele não admitia. E a sua vida ele não tinha por zelo, se tivesse que expor a sua vida pelo nome do Senhor. E foi o que ele fez. Ele se voluntariou, desceu aquele vale, foi zombado, mas decepou a cabeça do gigante, né? Assim como Cristo decepou a cabeça de Satanás na cruz do Calvário. É verdade, pastor. E é interessante, né, pastor, que tem muitas pessoas que pensam que Davi derrubou, matou, quer dizer, o gigante com a pedra funda no meio da testa. Na verdade, ele apagou, né, porque ele pegou a espada do gigante e degolou, né? E como o irmão falou, né, que foi a mesma coisa que Deus esmagou a cabeça da serpente. Deus é tremendo, né? Porque ele pega a cabeça do Golias e leva até o lugar lá onde é o Gólgota, né, pastor Jefferson? Sim, a promessa já falava que a semente da mulher, Jesus Cristo, feriria a cabeça da serpente, né? E Davi, ele atinge com a pedra, o gigante cai atordoado, desmaiado, ele pega a própria espada, que virou um troféu para ele, e decepa a cabeça do Golias, né? Então, a espada é símbolo da palavra, né? Nós podemos destruir o nosso inimigo somente com a palavra de Deus. Cristo enfrentou no deserto a Satanás com a palavra, né? Então, é preciso estarmos com a palavra. Ela é a espada do Espírito, né? E, nesse sentido, ela é uma das armaduras essenciais do cristão. E precisamos saber manejar uma espada de dois gumes, né? Porque ela corta cada movimento.
Movimento de ida, de volta, ela está cortando. Então, é por isso que ela não volta vazia, né? A palavra de Deus está sendo pregada agora, ela vai ser gravada. Ela vai ir a milhares de lares, esta palavra, e ela vai tocar centenas, dezenas, e por que não dizer milhares de pessoas vão ser tocadas pela palavra de Deus. Essa é a ação de movimento da palavra, né? Ela está indo agora, mas ela volta ainda, trazendo os efeitos, né? Cumprindo o que apraz ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor nosso Deus, né? Então, esse guerreiro espiritual que era Davi, né? Nós precisamos nos mirar nesse exemplo de guerreiro espiritual dessa última hora, né? Que estão dispostos a descer aos vales dos Refaim, e mesmo que tenha que enfrentar demônios, né? Resgatar vidas, né? Expulsar, né? Dos oprimidos de Satanás, que estão escravos, né? Apresentar essa palavra de vida, essa palavra de fé, essa palavra de esperança, né? Porque a esperança, a fé e o amor que essa palavra nos traz não tem fim, né? Não tem fim. A fé, a esperança e o amor jamais terão fim. E o maior ainda é o amor, né? No final, o amor vai sempre prevalecer, né? João, o apóstolo do amor, foi o que foi até o fim, né? Foi o que foi mais longe. Quando falam para ele que Jesus ressuscitou, ele não vai andando, ele vai correndo. Tal era a alegria, né? E isso me ensina que o amor chega muito mais rápido, né? O amor chega sempre primeiro, né? Então, é uma marca que deve distinguir os cristãos, né? E Davi tinha esse amor a Deus, né? Ao nome do Senhor e a sua palavra, e foi o que ele confiou. Ele confiou no Deus que o protegeu nas cenas de perigo, e mesmo que ele tombasse ali com o gigante, a sua satisfação de descer aquele vale não tinha preço. Sem dúvida, pastor. Mas ele acreditava, né, cria no Deus Supremo, ele sabia que Deus era com ele, né, pastor? E um exemplo, né, como nós temos de Davi, das coisas boas, né, os acertos e os erros que o amado irmão comentou, né, esse exemplo de arrependimento nos ensina que, apesar de nossas falhas, podemos sempre voltar para Deus em arrependimento, buscando sua misericórdia e perdão. A vida de Davi nos desafia a sermos valentes em nossa caminhada com Deus, enfrentando as adversidades com fé, humildade e obediência. Ele sabia o que ele tinha feito na presença de Deus, mas audacioso, né, pastor? Audacioso para virar as costas para o pecado e saber que Deus iria perdoar, né, pastor? Ele teria as consequências, mas ele sabia que Deus iria perdoar, né, pastor Jefferson? Do conceito, um dos primeiros conceitos que chama a atenção em Davi é que ele é melhor, né? Em relação a Saul, o crente Saul é o crente que desobedece, que vive pecando, que diz, me arrependo, mas que o seu amor é como o orvalho que nos primeiros raios de sol se dissipa, né? E Deus vai dizer isso de Israel, né? O teu amor, ó Israel, é como orvalho da manhã, que nos primeiros raios de sol logo se dissipa. Há pessoas que têm esse amor, entre aspas, né, como o orvalho. No primeiro raio quente da provação do sol, né, o mesmo sol que endurece também ele suaviza para amolecer, né, os corações. Então, em relação a Israel, Jesus é o sol da justiça, né? E nos primeiros raios de sol, o orvalho se dissipa. É o amor passageiro, né? E Israel viveu muitos anos declarando esse amor. Assim, hoje, na igreja, muitos crentes declaram esse amor, mas na provação, na luta, né? Além de não confiar em Deus, né? Além de não confiar em Deus, eles dão as costas para o princípio ativo do amor, né? Para a execução realmente da manifestação do que tem dentro do coração. É por isso que nós precisamos, nas circunstâncias, manifestar esse amor, manifestar o que está dentro do nosso coração, porque é isso que vai revelar quem é quem. São as circunstâncias que vão revelar a natureza, né?
Você tem uma ilustração, né? Nós temos uma ilustração que o lobo, quando se veste de ovelha para tentar arrebatar no rebanho as ovelhas, e Davi usava um cajado. Por que ele usava um cajado? Porque ele encostava na contagem das ovelhas na cabeça da ovelha. Era costume dos pastores encostar o cajado na cabeça, porque se porventura houvesse um lobo entre as ovelhas, ele mostraria os dentes. Então há muitos crentes assim, que quando o cajado da disciplina, o cajado da palavra um pouco mais forte, que vai trazer vida, ela dói no começo, mas ela traz vida, ela é para o bem do cristão uma palavra mais admoestante, né? Mais firme na doutrina, né? Mas quem é lobo vai mostrar os dentes, por causa da sua natureza, né? A natureza do lobo vai mostrar os dentes, se encostar qualquer coisa nele, né? Ele é um animal feroz. A ovelha é mansa, ela aceita, né? Então, nesse sentido, nós precisamos da autoridade, do cajado de um pastor, né? Para poder trazer a palavra mais forte, a palavra que realmente vai mexer com o coração das pessoas, vai colocar elas numa luta com elas mesmas, né? Eu sempre falo, Ari, que o pecador ele não tem que se sentir bem numa igreja, não porque as pessoas vão maltratá-lo, não, mas uma igreja da palavra faz o pecador ficar inquieto. Das duas, uma, ou ele endurece e nunca mais volta, ou ele amolece, né? E se rende. O triste, né, pastor, que infelizmente muitas igrejas, falar muitas, não estou nem falando placas de igrejas, falando as igrejas em si, têm trazido o mundo para dentro das igrejas, né, pastor? Fazendo eventos que não tem nada a ver com culto, nada a ver com adoração, nada a ver com louvor e arrependimento e gratidão. Mas a gente tem visto coisas, movimentos que você olha assim, nossa, está imitando o mundo. Eu já vi isso, já falei, eu já vi isso na televisão. E isso é triste, né, pastor? Porque a casa de Deus, a igreja é o nosso lar, né, pastor? A verdadeira igreja, você está dentro de nós, né? Mas o templo em si, o prédio, que é para ser um lugar consagrado e ter os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, isso está muito longe de ser, né, pastor Jefferson? O templo é um lugar, primeiro, a lei do templo, no Antigo Testamento e no conceito espiritual também do Novo, vai apontar para a casa, para a igreja que está em sua casa, né? A lei que cerca o congregar é santidade. A partir do momento que você não tem santidade ao Senhor, aquilo é uma reunião de pessoas bem intencionadas, altruístas, aquilo é um clube social, aquilo é uma recreação, um lugar de encontro para churrasco, para bolo, para confeiteiras e confeiteiros, é um lugar de venda, é um lugar de tratar de negócios, é um lugar de arrecadar dinheiro, é qualquer coisa, menos casa de Deus, quando não está envolvido com a lei do templo, que é a santidade, né? Tudo ao altar seria consagrado, seria santo. São figuras das coisas celestes, né? E é nesse conceito que Davi, em 1 Samuel 15, 28, recebe de Deus um adjetivo chamando ele de melhor, quando Deus já o escolheu, né? E fala isso para Saul através de Samuel, né? Deus rasgou, a palavra foi dura para Samuel. Deus rasgou de ti o teu reino hoje e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu, né? E qual é o conceito de melhor para Deus, né? No mundo esse conceito é muito vago e relativo. As pessoas querem ser melhor em tudo, as pessoas são competitivas, mas no conceito do reino de Deus, melhor é ter um nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Melhor tem a ver com salvação, né? E isso o escritor aos Hebreus deixou claro, né? Hebreus 6:9. Quando as coisas materiais
afligiam os crentes hebreus, a aflição, a perseguição, eles estavam perdendo todos os seus bens pela causa de Cristo, por terem aceitado o cristianismo vivo. E a perseguição dos judeus em cima deles era tamanha que o escritor aos Hebreus, usado pelo Espírito Santo, chega para eles no capítulo 6, versículo 9, e vai dizer assim: mas de vós, amados, depois de dizer que eles suportaram provas ardentes, depois de terem suportado e superado as crises, né? O que fazer agora? Né? Mas de vós, amados, eis a resposta, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação. Ou seja, o escritor aos Hebreus, que não sabemos se foi Paulo, se foi Apolo, porque a Bíblia não deixa, não há pistas de quem escreveu, sabemos da inspiração bíblica, isso 100%, mas aprendemos aqui que o conceito de melhor para o reino tem que ser entrelaçado com a salvação. Porque, veja a vaidade das coisas, né? Quando o Salomão está dizendo tudo é vaidade, as pessoas confundem com o espelho, né? O espelho do ser humano, a aparência. Mas vaidade ali é passageiro. Tudo vai passar, né? E o final? Quão triste, né? Levar a Bíblia debaixo do braço, usar terno, gravata e acabar no inferno, né? E quantos que têm tombado nas esquinas desta vida, né? Homens que levaram a Bíblia anos e anos, frequentaram uma igreja, pregaram a palavra de Deus e terminaram no inferno. Isso é muito triste, não adianta nada, né? Não adianta nada congregar anos e anos, ter uma vida em torno da igreja, do templo, e terminar no inferno, né? Então, esse conceito de Davi sendo o melhor que o crente Saul só queria sacrificar, né? Mas obedecer ficava longe dele, né? Então, o primeiro conceito que eu mais destacaria para nós hoje de Davi é que ele é melhor. Mas esse melhor aplicado é segundo o coração de Deus. E é as coisas pertencentes à salvação. Porque quando eu sou melhor nas coisas espirituais, obviamente, a manifestação no material vai acontecer, né? E as coisas vão ser feitas com excelência. Porque se eu prezo o espiritual, que é eterno, então o passageiro vai ser sublime nessa passagem que estamos aqui. E as pessoas invertem, né, pastor, a prioridade, né, os valores. Sim. As pessoas se preocupam tanto com a vida terrena, fazendo várias coisas, até infelizmente coisas que não eram para ser feitas aos olhos de Deus, para que as coisas parecem que vão dar certo e não dão, né? E como o amado irmão falou, quando as pessoas se preocupam com as coisas que são do alto para glorificar a Deus, porque as pessoas pensam que antes é o material, para depois o espiritual, e está totalmente errado, né? Para ser primeiramente o espiritual. A região celestial, espiritual, ela está trabalhando, é ela que faz as coisas acontecer a benefício das pessoas que somos nós, pro bem ou pro mal, né, pastor Gerson? Agora, quando a pessoa é fiel na presença de Deus, que nem Davi, um homem que era prudente, cauteloso e vigilante, e tinha capacidade para lidar com pessoas invejosas e de ciúmes doentios, né? E era um homem de coração humilde e quebrantado perante o Senhor. Com certeza, que o pastor falou, as coisas acontecem, né, pastor Jefferson? Sem dúvida, a confiança de Davi, né? Eu irei e vencerei, né? Ele declarava sua fé, né? Se nós sabemos que Deus nos ouve, nós já recebemos, né? Porque essa esfera de intimidade com Deus é saber que Ele nos ouve também. Isso tem uma recompensa. Se eu sei que sou ouvido, logo já tenho o que tenho pedido, né? Então, nessa confiança, os heróis da fé venceram reis, apagaram, né, o poder do fogo, venceram
muralhas, obstáculos, feras, né? E o mundo não foi digno deles. A Bíblia vai dizer que o mundo não é digno. Homens que este mundo não era digno deles, né? Essa estirpe de heróis da fé, como Davi, que é melhor no conceito de Deus, né? Porque você vê a vaidade, né? Você vê no futebol, nos esportes, aquela briga, quem que vai ser o melhor, né? No mundo da moda, da beleza, quem é o mais bonito, né? Nos concursos, quem que é mais bonita. É tudo efêmero, né? Passou, né? É pó, né? Mas de vós, Deus está dizendo hoje, eu espero algo melhor. Sim. O que você tem? Né? Essa pergunta, o que você tem concernente, pertencente à salvação? Porque no final é trágico aquela constatação de Israel, né? Passou a cega, findou o verão e não estamos salvos. É triste. Como aquele versículo também, né, pastor? Louco. Hoje pedirão a sua alma. E o que tu tem preparado? O que você tem Exatamente. feito, né, pastor? Então, realmente, e a gente olha a vida de Davi, como o mundo seria melhor, né, pastor? Se os cristãos, a realidade da vida de todos nós fôssemos que nem Davi, né, pastor? O mundo seria totalmente diferente, né, pastor Jorge? Sim, nesse desejo de sentir o coração de Deus, ele também foi ungido, né? E o segredo da unção está no Salmo 89, 20. Né? A unção na vida de Davi está no Salmo 89, 20, quando dele se diz, achei Davi. E quem que diz? Deus, achei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Ou seja, a unção na vida dele, nas palavras dele, vinham de sentir um coração de Deus. Né? O segredo da unção também está em Hebreus. Né? Hebreus 1:9, que vai dizer a unção acerca de Jesus Cristo. É uma profecia da unção acerca do que norteou o ministério de Cristo na terra. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Então, você pode me lembrar que Davi pecou, adulterou, matou, mas quando ele cai em arrependimento, né, é único. Né? O Salmo 51 vai ser a oração do arrependimento. Né? Então, a marca que ficou em Davi é que ele amou a justiça e que daí ele passou a odiar a iniquidade. Né? O pecador, quando ele recebe a palavra de Deus e ele é transformado e ele vira um cristão de verdade, não crente, porque crente até os demônios são. Os demônios creem e tremem, e nisso alguns crentes estão perdendo para demônio, porque eles não creem e muito menos tremem. Né? O temor de Deus passa longe de muitos dos crentes desta era. Né? Então, Davi creu, né? Creu no Senhor Jesus, né? Creu na promessa sobre a vida dele. Né? Ele sabia que Deus ia fazer algo tremendo. Né? Ele sabia disso. Ele tinha o consolo. Né? E até no fim da sua vida, quando ele já não esperava nenhuma promessa mais, foi-lhe prometido que no trono de Israel não faltaria quem se assentasse no trono da sua estirpe. E este é Jesus Cristo, né? Da raiz de Jessé, né? Que veio da descendência de Judá, né? Na linhagem de Davi, veio o Messias, que é Cristo. E o segredo da unção é esse: amar a justiça e odiar o pecado. Né? Porque quando nós lembramos da vida pregressa, nós nos odiamos naquela atitude, né? E não nos vemos mais naquela vida de derrota, de fracasso, de escravidão no pecado. Né? Então, é esse sentimento. A unção, o segredo da unção em Davi era isso também: amar a justiça e odiar a iniquidade. Sim, professor.
E é o que falta hoje nos púlpitos, né, pastor? É a pregação do amor para com Deus, né, pastor? Infelizmente, que nem o irmão falou, muitos crentes já ouviram muito, né, da misericórdia, do amor de Deus, mas têm esperado outras coisas, né, como saúde, prosperidade, e Deus tem coisas muito mais grandiosas além disso, né, pastor? Mas agora, a mensagem pregada, a verdadeira mensagem da cruz e o amor do ser humano para com Deus, como tem que ser feito, infelizmente, está muito distante nas atitudes das pessoas que têm da maneira cultuado a Deus nos tempos de hoje, né, pastor Jefferson? Exatamente. O, o nosso personagem, Davi, ele vai ser também um homem de oração, né? E nós falamos bastante sobre oração, né? Mas Davi, ele expressa uma confiança nesse diálogo. A oração de Davi era verdadeiras declarações do que Deus é, do que Deus faz, né? Tinha essa declaração na confiança do Senhor, que me pode fazer o homem, né? E ele vai dizer no Salmo 104 que ele é um homem de oração. Ele declara isso ao Senhor, né? Quando ele fala da sua perseguição, quando ele fala dos seus inimigos, né? E ele vai terminar com essa frase: mas eu sou homem de oração, né? Ele vai dizer: pus a minha confiança, né, no Senhor. Quem me pode fazer o homem? Né? Então, na oração, ele derramava lágrimas, né? Nesse Salmo 56, né, no 109, versículo 4, ele diz que ele é homem de oração. No Salmo 56, a consequência na vida de Davi da oração era lágrimas. Lágrimas aos pés de Deus, né? Salmo 56, 8, por exemplo, ele vai dizer: registra minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? E isso é uma verdade eterna, né? As lágrimas dos santos, né, Arielson, estão no livro de Deus, estão no odre, estão marcadas. Cada lágrima que o crente, que o cristão derrama, ela tem toda uma declaração para Deus. Não precisa palavras. A lágrima contém o poder da palavra, né? A lágrima quente é o colírio divino na vida dos cristãos, né? Vem de um coração quebrantado. Então, o cristão que derrama lágrimas enquanto prega, enquanto canta, é o cristão que agrada a Deus, né? Um coração quebrantado e contrito agrada a Deus, né? Então, Davi é esse homem de oração. O homem que é melhor, o homem que é ungido, é um homem de oração em todo o tempo. Sem dúvida, pastor. Sem dúvida. E para finalizarmos, pastor, infelizmente voou, o que o amado irmão poderia falar para nossos ouvintes e amigos, né, que estão ao vivo, que vão ver a live mais tarde, o que o irmão poderia dar de inspiração e de conselho para que nós cristãos hoje pudéssemos tentar viver como Davi nos tempos de hoje, pastor Jefferson? Olha, o conceito de homem de Davi, não só para o homem daquela época, mas principalmente para dessa geração que só pensa em testosterona, né? Isso não é ser homem. O conceito de homem, segundo o coração de Deus, né, é ele dar ao seu filho o conselho: ser homem. É ser um homem de lágrimas. É ser um homem de oração. É ser um homem guerreiro espiritual. Não na força física, né? E aqui permita um testemunho breve. Quando eu estava na 5ª série, tinha um colega de classe que vivia dizendo que era macho, mais que os
outros meninos. E aquilo foi incomodando a professora de português e de inglês, professora Márcia Laroca, lá em Telêmaco Borba, onde eu fiz a 5ª série. Aquilo incomodou a professora Márcia. E um dia ela chegou na classe e disse a esse menino: fulano, macho, até o cachorrinho da esquina lá do colégio, que você vê ali no portão, é. E muitos deles são mais macho que muito homem. É. Eu quero ver você ser homem. Um dia eu quero saber de você que você virou um homem, que cuidou da tua esposa, que cuidou da tua família, que honrou a Deus, que honrou o teu nome e o nome do teu pai, e que para a sociedade se tornou um exemplo. Me ligue, me dê notícias neste dia de que você virou um homem. Esse colega se transformou, Ariels. Nunca mais, enquanto eu estudei com ele, ele falou que era macho. Nunca mais. Ele cortou isso da sua verbácia. Né? E ele se transformou realmente. A palavra tocou no seu coração. Então, o conceito de Davi de homem, ser homem, né, não é conceito de masculinidade, de hormônio masculino. É o homem que cuida da sua casa. É o homem que sabe que Deus está de olho na aliança com a mulher da sua juventude. Né? É um homem que teme a Deus. Não porque Deus pode castigá-lo, mas ele teme com temor reverente. Né? É um homem que sabe fazer bem o dom que Deus deu a ele. Né? É um homem que tem um testemunho de fora, não da sua casa, não do seu pai, não da sua mãe, não dos seus irmãos. O testemunho é de fora. Tem que vir lá de fora, porque é lá fora que nós honramos ou desonramos a Deus. E Davi teve um testemunho de um jovem da sua época, em 1 Samuel 16, 18, que quando Saul estava endemoniado e perguntava o que fazer, esse jovem se apresentou na corte e disse: conheço um jovem, belemita, que sabe tocar bem, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, ou seja, um homem sério. O mundo precisa de pessoas sérias. Mostrar os dentes é muito fácil, né? Mas o mundo de hoje precisa de homens sérios também, para dar o equilíbrio. Né? Ele é de boa aparência dos santos, vai remeter à santidade no contexto espiritual. E o principal, o Senhor é com ele, e isso é o que nos basta. Né? Então, Deus vai dizer: dei força para esse guerreiro. Deus vai dizer: exaltei um jovem entre o povo. Então, se você deseja ser exaltado por Deus, exemplo não falta na Bíblia. Davi é esse exemplo. O testemunho tem que vir de fora, não de dentro da nossa casa. Sem dúvida, meu irmão. Finalizo com um tipo de pensamento, né? Infelizmente, Davi venceu o período pecaminoso de adultério e assassinato, mas ele se arrependeu verdadeiramente. Será que você está nessa fase? Não estou falando de assassinato ou adultério, mas pecado em outras áreas da sua vida, né? Faça como Davi, ele foi usado e se arrependeu, voltar as costas ao pecado e seguir em frente. Deus quer você em todas as fases da sua vida, sendo melhor para com Ele na presença dele. Eu quero dar um abraço para os nossos queridos amigos e irmãos que estão online. Deus abençoe grandemente. Também quero dar um abraço para o meu querido amigo, o pastor Renato. Essas horas ele está chegando lá na praia, lá em Guarujá. Ele falou que não estaria conosco hoje, pastor Gerson, mas porque ele estaria viajando.
Mas se não fosse isso, ele estaria conosco na nossa live. Então, um abraço, irmão. Abraço. Irmão André, né, Renato André. E, pastor Jefferson, foi uma bênção, pena que passou rápido novamente. Todas as lives têm passado rápido, principalmente quando fala das coisas de Deus. Deus abençoa o nosso lar e é muito gratificante uma parte do nosso lar ser uma bênção para aquelas vidas que estão chegando nas redes sociais. E nosso desejo é que essas lives venham abençoar grandemente as vidas das pessoas que vinham trazer fruto, que vinham saltar para a vida eterna. Novamente, queremos falar que a live daqui a pouco estará sendo disponibilizada no Instagram. Está indo no canal do pastor Jefferson Renato Ribeiro. Tem várias lives lá. Tem alguns vídeos somente dele que edificam, é uma benção. E também tem a página do Instagram Duologos, que muito breve as lives serão feitas por lá. Então, nosso desejo é que Deus abençoe grandemente cada um que viram e que vão ver e que tenham um final de semana abençoado na presença de Deus. Pastor Jefferson, foi uma bênção e foi um grande prazer, meu querido irmão. Prazer foi todo meu, Ari. Sempre um prazer, sexta-feira, estar reunido, né, com o irmão e levar a palavra de Deus, despertar sentimentos acerca de Deus, né, e expandir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E essa fé é que vence o mundo, né? Esse mundo tenebroso que nós vivemos, nós precisamos vencer todas as barreiras, né? E chegar sempre mais perto de Deus. Que Deus abençoe, né? E lembrando sempre, né? Tenha uma vida com Deus. Amém, pastor. Seguimos o exemplo de Davi, né, pastor? Exatamente. Grande abraço, pastor Jefferson. Até em breve. Deus abençoe.